Vamos resolver o exercício número 1 da apostila de cálculo sobre as assíntotas horizontais e verticais, né? Então, inicialmente, nós vamos verificar o seguinte, né? Nós vamos verificar que na parte de baixo da função, né, se x igual a 1, nós vamos ter que a função, quando x vale 1, vai ser igual a menos 1 sobre 0, que nesse caso não existe, ok? Então, nós temos essa questãozinha aí. Então, é com isso que a gente vai tratar. Então, nós vamos fazer o limite dessa função, porque se no 1 não existe, um pouquinho antes do 1 e um pouquinho depois do 1 vai existir, ok? E a gente vai ter uma noção de como acontece em volta do 1. Por isso que é limite, é uma tendência. A gente não estuda o 1 especificamente, a gente estuda o que ocorre em volta do 1, tá? Então, nós vamos fazer o limite de x tendendo a 1. O 1 porque é o número que zero aqui embaixo, tá? Pela direita, x tendendo a 1 pela direita, da função x menos 2 dividido por x menos 1. Depois nós vamos fazer o limite, com x tendendo a 1 pela esquerda, ou seja, um número menor que 1 mais próximo de 1, da função x menos 2 e x menos 1, ok? Então, nesse caso, nós já sabemos que se em cima não dá zero, embaixo dá zero, ele vai para o infinito, ok? Nós só temos que analisar se ele vai para o mais infinito ou para o menos infinito, certo? Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai analisar os sinais. Então, se eu somo o número maior que 1, mais próximo de 1, em x menos 2, né, o valor aqui vai ser um valor negativo, ok? Porque o 2 vai ser maior do que o 1 e o menos está nele, ok? Ou seja, o valor absoluto do menos 2 é maior, ok? Agora, analisando o que é o número maior que 1, mais próximo de 1, menos 1. Então, o número maior que 1, menos 1, vai dar um valor positivo. E se em cima dá um resultado negativo e embaixo dá um resultado positivo, vai tender para o menos infinito, ok? Já do outro lado, o número menor que 1, né? O número menor que 1 menos 2 vai ser negativo. O número menor que 1 menos 1, esse aqui vai ser o valor absoluto maior, então também vai dar negativo. Se os dois são negativos, o resultado é positivo. O que isso significa? Isso significa que, fazendo a assíntota no 1, né, que é o ponto onde não existe a função, né, nós temos que a esquerda do 1 ele vai para o mais infinito, ou seja, ele vem para cá, ok? A função vai, de alguma forma, ela vai subir aqui. E a direita do 1 ele vai para o menos infinito, então ela vai descer aqui. Ou seja, o gráfico vai se aproximar dessa função, aliás, se aproximar dessa assíntota e nunca vai encostar nela. E da mesma forma para cima, ok? Agora, para saber o comportamento do gráfico nessas regiões, nós temos que traçar a assíntota horizontal, tá? Só para destacar, isso aqui foi a vertical. Agora nós vamos para a horizontal. Na horizontal, nós vamos analisar não onde a função não existe, igual é aqui na vertical. Nós vamos analisar o que ocorre com o x, se ele for para o mais infinito aqui, ou se ele for para o menos infinito aqui, sempre do x. Então, nós vamos ter o limite de x tendendo a mais infinito da função x menos 2 sobre x menos 1, ok? E também o limite de x tendendo a menos infinito, né, ou seja, vindo para cá, de x menos 2 dividido por x menos 1. Então, resolvendo essas igualdades, então, resolvendo esse limite, quando tende para o infinito, né, nós vimos na semana passada que só importa as incógnitas de maior potência, que nesse caso são iguais, certo?
Então, isso aqui vai ser igual ao limite de x tendendo a mais infinito, ou só infinito, tanto faz, não precisa pôr esse mais aqui, de x sobre x. Onde x sobre x vai ser o limite de x tendendo a mais infinito de 1. Como não tem nem limite para a gente substituir aqui, vai ser o próprio 1. Ok? E aqui, ele indo para o menos infinito, para o menos infinito, vai ser o mesmo processo. Limite de x tendendo a menos infinito, de x sobre x, simplificando dá 1, né? Então vai ser o limite de 1, quando x tende a menos infinito, vai ser o próprio 1. Então, a assíntota horizontal vai ser no 1. Então, essas assíntotas, elas querem dizer o seguinte, que a função não vai passar aqui, né, não vai passar desse lado para esse lado dessa reta, e nem desse lado de cima para esse lado de baixo dessa reta. Então, possivelmente, o gráfico vai ser mais ou menos dessa forma, né? Lógico, né, que é um esboço, não vai ser perfeito, mas a tendência é que ele faça isso aqui, ó. Tá? E suba, e aqui ele faça isso aqui. Ou seja, aqui no x ele vai se aproximar de 1, mas nunca chega em 1, e no y ele também vai se aproximar de 1 e nunca chega em 1. Tá? Então nós fizemos o gráfico aí com as assíntotas.